Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, leremos do versículo 15 ao 18. Em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E dito isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa de Deus que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Glória a Deus. Senhor, é espetacular o que acabamos de ler, é maravilhoso, é libertador para muitas pessoas. A promessa foi feita muito antes. A lei veio 430 anos depois. Nós não vamos pregar sobre isso para instalar anarquia, desobediência, mas para que as pessoas possam ter segurança na salvação, na pessoa de Cristo Jesus. Senhor, que esta palavra possa trazer paz ao coração de muitas pessoas, que essa mensagem possa fazer com que os teus filhos rechacem todas as acusações que são feitas pelo acusador, pelo inimigo das nossas almas. Nós podemos cantar, podemos ler com ousadia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esclarece a mente dos teus filhos, principalmente aqueles que vivem atormentados por acusações, que façam a parte humana, que é a confissão e o arrependimento, e assim possam ter paz contigo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que essa palavra seja salvífica nesta ainda manhã do teu santo dia, em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é a Senhora essência e a serva forma. E é muito importante todos nós entendermos isso, né? Nesse texto que acabamos de ler, o qual iremos comentar daqui a pouco, está muito claro isso, que a essência é a promessa de Deus, é o plano de Deus, é o desejo de Deus. A forma se apresenta com lei, com serviço de culto, com tantas outras maneiras. Mas nós vamos analisar esse equívoco que está instalado no meio da sociedade, na mente do ser humano, que é dar excessivo valor à forma e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, deixando a essência num segundo plano. E muita gente
comete o seguinte erro: ama as coisas e usa as pessoas. Esse é o mais forte equívoco que existe no meio da sociedade humana. As coisas são servas, as pessoas são essenciais. Isso é o que a gente vê, por exemplo, numa casa onde a casa é mais importante que as pessoas, o cuidado que existe pela casa é mais importante que as pessoas que habitam nela. O que acontece hoje, e isso está muito claro lá no livro de Isaías, num outro dia a gente vai trabalhar sobre isso. O que mata um boi é como quem mata um homem. Ou seja, haveria um momento de que o ser humano seria equiparado aos animais que são servos. E hoje nós estamos numa situação muito pior. Hoje os animais são senhores e os homens são servos. É só ver o que se gasta com pet shop e com tanto ser humano passando necessidade. Esse é o grande desequilíbrio da sociedade humana. Os pseudo-evangélicos, e eu vou chamar sem medo de errar, pseudo-evangélicos, porque quem valoriza mais um templo do que as pessoas que congregam nele é pseudo-evangélico, não entende nada de evangelho. Porque o evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação das paredes. Jesus vem buscar paredes. Jesus vem buscar fachadas bonitas. Jesus vem buscar arquitetura. Não. Jesus vem buscar seres humanos. Então, é isso que está acontecendo. A tempolatria que se instalou no meio da sociedade pseudo-evangélica. Então, é muito importante. Nós vamos trabalhar isso, não talvez nesse sentido, assim, com essa animosidade que eu expus logo inicialmente. Mas nós vamos olhar tudo que existe. O que você estuda, às vezes, 4, 5, 6 anos? Qual isso é forma? Para que tipo de essência? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, leremos do versículo, aliás, é verso, Eclesiastes 12, do verso 9 até o 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As pessoas valorizam, né, num curso, o conteúdo, o tempo, as condições de ensino que foram praticadas, só que elas não
isso tudo é forma. Ele está falando aqui, olha, o pregador caprichou na forma, além de sábio, ele ainda ensinou o povo conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Tudo isso é forma. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Tudo isso é forma. As palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Tudo isso é forma. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Tudo isso é forma. Agora vamos para a essência. De tudo que se tem ouvido, a suma é, o fim é, a essência é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque é para isso. Você não vai ser julgado pela Bíblia bonita que você tem, bem marcadinha. Você vai ser julgado pela maneira bonita de andar segundo a palavra de Deus. A biblioteca, se fosse por biblioteca, o Nilton está aqui, e se for por biblioteca, vou para o céu sem baldeação, né? Livro para mais de metro, o Caio também, ó. Então, isso não adianta, se for pelo meu TCC, pelos TCCs, os trabalhos de conclusão de curso que eu fiz, eu vou embora. Mas não adianta nada eu fazer um grande trabalho de conclusão de curso e não praticar aquilo que eu fiz. Esse que é o grande problema. Vejam como é sábio o pregador aqui, né? Ele é pregador e sábio. Ele está dizendo, de tudo, preste atenção nisso tudo. Tudo se afunila nisso. A essência é essa. De tudo quanto se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Olha, ele está falando de muita coisa. Ele está falando do livro de Provérbios todinho. Ele está falando do livro de Eclesiastes, que é o livro do pregador todinho. De tudo o que eu escrevi e ainda vou escrever. Tudo isso é forma que deve levar para uma essência. Nos ajuntamentos, queridos, vejam bem, nós temos um problema que muita gente acha que forma é essência, e acha que essência é forma, e aí nós temos um problema muito grande. Então, nós estamos reunidos aqui a partir das 10 horas, esse horário não é essência, esse horário é forma. Por que nós iniciamos no sábado às 10? Por que nós iniciamos aos domingos às 19 horas? Porque esse é o melhor, é a melhor maneira, é a forma melhor para as pessoas que se reúnem aqui. Então, eu não posso pegar isso e dizer, é essência se reunir às 10 horas do sábado. Eu não posso dizer isso, porque isso é forma. Eu poderia, se fosse melhor, mais conveniente, para trazer mais pessoas, porque o Evangelho é isso, é salvação. O Evangelho é salvação, igreja existe para salvação. Igreja é uma agência de salvação. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. De repente, ela já não faz mais oração, ela se preocupa tanto com a forma, que ela deixa a essência, que é a oração para todos os povos.
Então, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 14, só vamos ler o versículo 26, assim, bem, isso é muito claro. A regra áurea, a essência das reuniões, do que nós estamos fazendo aqui, do que nós vamos fazer domingo, do que nós vamos fazer terça, do que nós vamos fazer, inclusive, virtualmente, na quinta-feira. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Regra áurea. A essência é tudo para a edificação. Aí eu começo a valorizar tanto o que eu estou fazendo no meu ministério, que eu esqueço da essência. Existem muitas igrejas, e não é o nosso caso, glória a Deus, porque aqui, os ministérios aqui são todos espontâneos, e todos eles existem espontaneamente. Não precisa falar, mostrar o script de cada um. Por quê? Porque nós temos uma coisa que se chama gestão por processo, e não gestão por função. Porque na gestão por função, as pessoas valorizam o quadradinho dela tanto, que esquecem da essência. É terrível isso. Olha, mas tudo é para quê? O que fazer, pois, irmãos? Qualquer reunião que nós fizermos, qualquer reunião. Nós tivemos alguns dias atrás aqui um trabalho, o segundo, para que as pessoas possam utilizar muito bem a inteligência, ter o equilíbrio entre emoção e razão, e cérebro e coração. Tudo isso foi para quê? Qual foi a regra áurea daquele momento? Foi o café que foi servido? A regra, a essência foi almoçar junto? Não, aquilo foi uma forma. A comida, o nosso ágape ali, a essência é nós trazemos coisa boa para as pessoas? Não. A essência é cada um parar ali e conversar com o outro, ter um contato com o outro. O ágape na igreja primitiva era para isso, para as pessoas comerem juntas. A gente sabe que comer junto, comer 1 quilo de sal junto, traz o quê? Comunhão, conhecimento. Então, Paulo diz, olha, quando você se reúne, um tem salmo, outro tem doutrina, o outro traz revelação, o outro tem língua, e aqui deve ser, esse termo aqui deve ser glossais e não glossê, essa língua aqui é uma língua sobrenatural. O outro, interpretação, porque vejam como é glossais, tanto que a língua vem seguida por interpretação. Tudo isso, todos esses componentes são para quê? Para ter um culto bonito. Nossa, que culto lindo. Não. Para a edificação das pessoas. E essas 4 paredes aqui, elas são muito importantes. Nós homenageamos a essas paredes? Não. Se nós sairmos daqui e formos para a rua, nós temos santidade aqui? Temos. Qual é a santidade que nós temos aqui? Da presença das pessoas que se tornam santas através da confissão, do arrependimento, através da santificação. Então, esse estado de graça, ele existe aqui não pelas paredes, nem pela transmissão, existe aqui por causa das pessoas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então, se nós sairmos, formos para a rua,
Lá o meio da rua vai ficar mais santo do que esse lugar aqui. E isso tem sido para muitos. Muito dinheiro é gasto nos orçamentos eclesiásticos para a templolatria. Infelizmente, Isaías 55:3 diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Esse é o problema de forma e essência. Agora vejam bem, a questão da existência verdadeira, a existência humana, nele vivemos, nos movemos e existimos. Abra sua Bíblia em Romanos 12, leremos os 3 primeiros versículos. Aqui está falando do para quê. O para quê, querido, é a essência da sua vida. Para que você existe? Para que você existe? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Preocupe-se com o para quê da sua existência. Qual é? Essa é a sua essência. Para quê? Como dizia o hino dos ligados. Porque nasci, para que vou viver. Se eu morrer, para que vou morrer. Existe uma afirmação de que o sangue, até de quem está morrendo, como é o caso de Abel, o sangue de Abel ainda fala. O para quê dele foi tão levado a sério por ele, porque ele trabalhou com a essência e Caim com a forma. Porque o que pensou? Deus está pedindo esses cordeiros aí, uma lã encardida, um negócio feio. Eu tenho um negócio muito mais bonito que o cordeiro. Eu tenho uma coisa muito mais bonita que o cordeiro. Eu tenho frutas lindas, essas melancias zonas rajadas, uns melões lindos, umas frutas bonitas. Isso eu faço um altar que dá de 1000-0 nesse cordeiro fedido do meu irmão. Só que Abel estava trabalhando com a essência. Porque esse cordeiro estava apontando, era a sombra de bens futuros. Ele estava apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava na essência. Agora, como é que eu vou... é bonita essa abóbora, essa moranga linda. Mas ela não aponta para nada, a não ser para dizer que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o poder, a divindade de Deus se entende claramente, se vê pelas coisas que são criadas.
Mas naquele momento de culto, o momento era para a essência salvífica. A essência salvífica era o quê? Cordeiro. Aí, ele troca. O que aconteceu? Trouxe uma ira muito grande, porque o sacrifício de Abel foi recebido e o de Caim foi rejeitado. Não subiu como cheiro suave. Agora abra sua Bíblia, novamente, no texto que nós lemos, que foi o texto básico. Tem algo lindo aqui demais, gente. Lindo demais. Isso é maravilhoso. Gálatas 3. Nós vamos trabalhar só o versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então a forma nunca vai desfazer a essência. Qual é a essência? A promessa de Deus. A promessa de salvação tinha sido dada quando? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A salvação na pessoa de Cristo Jesus, 430 anos, a lei veio depois. E tem gente que fica, o que é a lei então? A lei é serva, lei é forma, lei não é essência. Olha, como é que isso é muito claro. Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E aí, querido, caiu a ficha? E aí, querida? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. A promessa foi dada 430 anos antes da lei. Então, a lei não pode, aqui usando um termo bem jurídico, não pode abrogar de forma alguma a ponto de desfazer a promessa. Não, de maneira alguma, a promessa foi dada antes. A promessa é essência. E por que as pessoas ficam escutando? Se você transgrediu, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, o que temos? Um advogado. Ele é de fora, ele é contratado, um advogado terceirizado? Não. É da própria divindade, vem o quê? Um advogado. Temos um advogado. Por que ele é advogado? Ele é mediador, ele é advogado. Ele entende a situação humana, como diz Isaías 53. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é realmente você sair todos os dias, como disse Paulo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Ele sabe o que é, ele sabe da nossa estrutura, ele sabe que somos o quê? Pó. E aí, o inimigo coloca na mente de algumas pessoas que está anulada, a promessa está anulada. Não está anulada, porque a promessa é anterior à lei. Não estamos instalando aqui, trazendo isso para instalar anarquia, não. Mas a gente sabe que o que está no caráter de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aprenda isso definitivamente. E não deixe o inimigo... Porque se aconteceu, aconteceu. Não devia ter acontecido, mas se aconteceu, o que faz imediatamente? Não dá tempo para o acusador ter legalidade sobre você. Confessa.
se arrepende, pronto, zerou, e eu ando de cabeça erguida, tendo, pois, irmãos, ousadia para penetrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E um quinto aspecto que eu quero trazer aqui para que todos trabalhem isso. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 9, nós podemos chamar com segurança isso aqui de verso. É tão bonito que isso aqui é verso, não deve ser chamado de versículo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E agora, mais para frente, o versículo 11, vamos até o verso 13. Quando eu era menino, Paulo chama isso, essa dificuldade de entender forma e essência de meninice. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. A fé não passa para o outro lado, a esperança não passa para o outro lado. Só o amor passa para o outro lado. Você só vai levar aquilo que é essencial. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, eu não vou precisar de fé lá do outro lado. A esperança, não é a esperança? A esperança que se vê não é a esperança. A esperança é em relação ao que virá. Ela não vai passar para o outro lado. O que vai passar para o outro lado? A essência, o amor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
Ai de mim. Quanta gente fica parado na forma, dizendo, ai de mim, como ficou Isaías. Ele estava preocupado com a forma. Ai de mim, qual é a forma que eu tenho? O que eu posso apresentar para Deus? Uns lábios impuros, vivo no meio de impuros lábios, os meus registros mentais sugerem palavrões, palavras distorcidas. Vou resolver isso tudo. Por quê? Porque eu vejo a forma, eu penso na forma. Isaías, espera aí, rapaz, eu resolvo isso já. Eu resolvo. O serafim vai lá, pega, abrasa e passa nos lábios dele. Pronto, está resolvido. O camarada achava formado na forma. Moisés, ele era formado na forma. Eu conheço tudo que é o ser um estadista. 40 anos dentro de um palácio, aprendi tudo. Eu sou o cara. Aí chega lá fora, ele viu que ele só tinha pensado em forma. Ele não tinha pensado em essência. Ele tenta apartar uma briga entre dois hebreus, os dois se viram contra ele. Ele tem que defender um hebreu do ataque de um egípcio, mata o egípcio, enterra na areia. E ele falou, eu estou ralado, eu não sei nada, se enfia no deserto. Com 80 anos, ou seja, 40 anos a mais, ele chegou à conclusão de que ele não sabia nada. Aí Deus disse, agora sim, você está no ponto. Quantas pessoas ainda estão no ai de mim? Será que você não está no ai de mim? Saia do ai de mim, como Isaías saiu, e vá para o eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a essência vem de Deus, a essência é Deus. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é essência. A gente fica parado, achando que um canudo de uma determinada faculdade teológica, que é isso? E eu estou à vontade para falar, porque Deus me deu graça de avançar muito nessa questão teológica. Eu estou à vontade para falar isso, porque eu sei, como disse Paulo, formado aos pés de Gamaliel, a nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do quê? De virtude e poder. Nós vamos orar. Você quer conversar com Deus? Converse agora. Coloque definitivamente as coisas nos lugares, no seu projeto de vida. Essência é senhora, a forma é serva. Coloque isso definitivamente. Não se detenha tanto com a forma. Não perca tempo da sua vida. Eu não estou dizendo que você não tenha que se debruçar muitas vezes sobre a forma. Tá bom? Vamos falar com Deus? Senhor, a Tua palavra foi exposta, eu tenho a certeza de que o Senhor falou com muitas pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, que as pessoas, elas tenham essa noção exata do que é realmente
valorizado pelo o Senhor da vida, pelo Criador. Que as pessoas saibam a diferença entre preço e valor, porque nessa geração nós temos aí a maior parte, pessoas que entendem do que é preço, mas não sabem nada do que é valor. Meu Deus, que isso não aconteça com o teu povo. Esclarece a mente do teu povo, Senhor. Quebra correntes, grilhões, algemas. Libera os teus filhos para o perfeito entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Que o teu povo se sinta liberto. Que as escamas caiam dos olhos, da visão espiritual dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. E para a glória de Jesus nós dizemos amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode se assentar um pouco.